Desde 80 que eu faço esse trabalho. Então são quantos anos? 34 anos. Eu faço isso com o maior prazer. Dá trabalho, porque quando eu pego um autor, que eu digo, puxa, isso aqui tem que ser revalorizado, tem que ir atrás de quem é que estuda, descobrir quem fez tese, porque esses prefácios são para elucidar para alguém que tem interesse. Quem é que vai ler hoje Álvares de Azevedo? Um jovem, um estudioso, alguém que vai fazer uma tese, um professor, tem que saber por que o Álvares de Azevedo é importante. Se você não tem um prefácio do Antônio Cândido dizendo quem ele era, em que época vivia, o que se escrevia, porque Álvares de Azevedo, por exemplo, quem escrevia em volta dele, como era o romantismo. Eu confesso que eu gosto mais de publicar livros dos outros do que meus. Eu tenho um prazer de ver que eu consegui ir atrás do Augusto dos Anjos, pedir para o Zé Paulo Paes um prefácio, ele escolheu os poemas.Essa feitura do livro dos outros me dá um enorme prazer. Em 1980, eu estava meio desanimada, achando que literatura, ai, que coisa, ficar escrevendo sozinho, não tem ninguém para conversar. Eu fui atrás dos escritores saber como é que eles escreviam para eu aprender. E, nessa época, esses livros tiveram um destaque muito grande na imprensa. É uma série que se chama Viver e Escrever. E aí a Global, o José Carlos Venâncio, que era o sócio do Luiz Alves, e o Luiz me convidaram para dirigir essas coleções. Comecei com poesia. Saíram talvez os melhores nomes da literatura brasileira: Mário Quintana, Augusto dos Anjos, Álvares de Azevedo, Mário de Andrade. O Luiz é um grande editor, viu? Porque o Luiz, ele sabe vender o livro, ele tem o prazer de ver o livro circular. E ele já vendeu 3 milhões de exemplares de poesia brasileira. Ninguém nesse país fez isso. Ninguém. O colégio que eu estudei era um colégio de freiras francesas. E não eram inteligentes. Então, depois que eu saí do colégio, eu tive que fazer um enorme esforço de leitura para recuperar o tempo, a instrução que eu não tive lá, boa. E a minha paixão foi a literatura brasileira sempre. Então, hoje eu sei que eu sou uma das pessoas que mais leu escritor brasileiro, pelo menos que eu conheço. Eu acho que eu sou uma das que mais leu, que mais... Senão eu também não poderia dirigir essas coleções que eu dirijo na Global, né? É conhecimento mesmo, não é, a gente não pode improvisar. Critérios você só adquire conhecendo o assunto. Porque se você não conhecer, você não pode conviver, por exemplo, com Ferreira Goulart, escolher alguém que escreva sobre ele, se você não souber quem é ele, quem estudou, quem é a pessoa que mais conhece a obra. O João Cabral de Melo Neto, por exemplo, eu convivi com o João Cabral. É quase uma troca, assim, é tão natural em mim, por exemplo, telefonar pro Alfredo Bozzi e pedir um prefácio para um autor, ou para o Antônio Cândido, ou para, não sei, eu sou do meio, eu convivo com essa gente eu convivo, janto, saio para passear com eles, né? Meus amigos são eles, são esses intelectuais. Então, isso me ajuda muito, me favorece muito na produção editorial. E, finalmente, esse que eu considero o meu trabalho mais importante,
que é o levantamento em 15 volumes do roteiro da poesia brasileira, que começou em 1500 e vai até o ano 2000. Esse tem um projeto gráfico também do meu filho, que eu gosto muito, que ele escolheu as letras conforme as épocas. Então, tá vendo? É anos 60, aqui é o romantismo. E foi pelo convívio, de novo pelo convívio hoje com os meus contemporâneos, que foi possível fazer essa coleção. Os selecionadores todos colocaram, na época, os costumes, o que se produzia. Os outros escritores, que não são aqueles que estão no livro, como era a época. Então isso é muito importante. Olha, eu vou te falar, o trabalho mais difícil não é só escolher o autor, é conseguir publicar o autor. Muita gente não está no roteiro da poesia brasileira porque os herdeiros não tomaram conhecimento dos contratos que a gente mandou, pedindo autorização para publicar e pagando. Não respondiam. Nós passamos uma experiência muito interessante nos Melhores Poemas, que foi publicar o Augusto dos Anjos. Fazendo as contas, eu achava que ele estava em domínio público. E procurei saber. Todo mundo dizia, não, domínio público. Bom, assim que nós soltamos o livro, os Melhores Poemas, o próprio José Paulo Paes disse, não, domínio público. Apareceu um filho do Augusto dos Anjos com 92 anos de idade, querendo nos proibir a publicação. Por quê? Porque ele tinha dado para a civilização brasileira a obra do Augusto dos Anjos. Esse foi um probleminha que nós tivemos, viu? Mas vou contar o caso, por exemplo, do Cassiano Ricardo. Está completamente esquecido, ninguém falava mais nele, os livros não são editados, mas eu queria publicar os melhores poemas dele. E ele tinha deixado 2 viúvas. Uma não deixava publicar os poemas escritos na época da outra. Então era impossível publicar os melhores poemas, ele casado com a Lourdes ou com a outra, entendeu? Finalmente foi feito um instituto Cassiano Ricardo, lá em São José dos Campos. E lá vou eu atrás, né, para conseguir. E manda a carta e vai. Quando saiu o livro, tinha mais. Olha, eu acho que eu já estava tentando publicar há 10 anos o livro. Se não, atualmente, os novos não saberiam nem quem é Cassiano Ricardo, entendeu? O Guilherme de Almeida é outro caso, ele era o príncipe dos poetas, um sucesso enorme nos anos 50, 60. Morre. A mulher dele teve problemas psicológicos, neurológicos, ela não podia assinar. O filho dele era doente mental e fui atrás da neta. E atrás da neta nós tivemos que ir pedir autorização em juízo. Ari Quintela é um belíssimo escritor, carioca. O pai era um matemático, todo mundo aprendeu matemática com os livros do pai. E ele tem um estilo muito pessoal, muito interessante, mas ele ainda não foi descoberto pelo grande público. Então, uma das funções dessa coleção foi trazer alguns autores de grande qualidade literária que não atingiram, ou que não... para fazer lembrar, para os professores conhecerem. Está esquecidíssimo, por exemplo, o J.J. Veiga, que é um escritor maravilhoso. Ele já, nos anos 70, ele teve muito sucesso. Mas, de repente, o sujeito morre, fica num limbo literário, aí um tempão, até que alguém faça uma tese, até que alguém se lembre do autor. Oswald de Andrade passou anos sem ser lido. Ninguém dava a menor importância, ele era muito difícil como pessoa. E quando ele morreu, o Sábato
o jornal pediu para o Sábato fazer a cobertura, e ele teve 4 linhas no jornal, uma legenda na foto do enterro dele. 10 anos depois, o Sábato publicou uma tese, que depois a Global publicou em livro, que é o Teatro da Ruptura. E volta Oswald de Andrade, que é uma loucura, todo mundo sabe, descobre a maravilha que ele era, as peças são montadas, e isso é que é a imortalidade. É o livro, o autor vive voltando, vai... Shakespeare ficou 200 anos sem ser lido, e de repente é o Shakespeare. A imortalidade está em você saber que um dia alguém abre um livro seu e você está vivo de novo. O livro é um objeto que fica. Se alguém vai ler, alguém vai descobrir o autor e vai trazer de volta. Essa noção de que a coisa é temporária, mas volta, é muito importante para quem escreve, eu acho. Para valer a pena, para um editor também. Eu acho que daqui a 10 anos, quem vende hoje não vai mais vender. Escritores que eram sucesso em 1900, no começo de 1900, hoje ninguém sabe quem é, hoje são nomes de ruas. Mas daqui a 50 anos podem estar todos de novo sendo revalorizados, entendeu? Isso é que eu acho importante. E isso é uma função de quem dirige coleção, é saber não deixar escapar quem é muito bom na época.